do amor, como os irmãos já sabem. Agora, a partir deste mês, nós estaremos colocando ali no mural a descrição dos itens que serão doados, serão destinados para essa cesta do amor. Como bem já sabem, essa cesta tem alcançado necessidades de famílias. A mesa diaconal está fazendo esse trabalho aí voluntariado a ajudar essas famílias que têm essas necessidades, e nós contamos com a ajuda dos irmãos. Cada item que está lá, eu vou deixar uma caneta ali à disposição. O irmão que sentir no coração vai lá, risca o item que quer trazer, e assim a gente vai eliminando aquela lista e fechando as cestas que a gente precisa fechar, tá? O que sentir no coração, a gente agradece. Tenho certeza que Deus vai abençoar e retribuir em dobro na vida de vocês. Deus abençoe. Você viu como ele veio chique só para falar aqui na frente? Muito bom. E Deus abençoe a diaconia pelo trabalho. Esses dias estive visitando uma irmã e ela disse que ela tem sido assistida por esse trabalho da diaconia. E o quanto tem sido significante sentir o amor da igreja, o amor de Cristo através desta ação, desse trabalho da diaconia. Atos 4, 32 a 35 diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E eu quero destacar essas palavras finais: e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos e irmãs, há um chamado confiado à igreja do Senhor em poder agir e testemunhar o amor de Cristo, administrando os bens que a igreja é conferido. Nós precisamos de ter atitudes como esses discípulos. Eles depositavam aos pés dos apóstolos, reconhecendo a autoridade que Deus tinha concedido a eles para administrar esses haveres e esses bens. E assim tem sido também. O Senhor tem elegido homens, e também considerando a diaconia, mulheres, que são chamados para, ao receber estes valores, administrá-los para o reino de Deus. E você tem o privilégio de participar dessa obra. Nós vamos adorar o Senhor, louvar o Senhor com os nossos cânticos e também com os nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar em pé. Você tem esse privilégio nesse momento. Se ao teu lado estou
Pai, confiaremos e nada temeremos, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Por isso confiamos em Ti, Senhor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que comigo estás. Tu te abocarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que comigo estás. Tu te abocarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Venha, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Venha, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. noite, obrigada por esse culto, Senhor. Eu venho te agradecer, ó Pai, pelas ofertas, pelos dízimos que foram entregues aqui hoje, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar cada família, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar o emprego de cada pessoa aqui dessa igreja, ó Deus, dos teus membros, aqueles que estão precisando de uma oportunidade, aqueles que estão aguardando alguma resposta, Deus, que o Senhor esteja à frente, tomando as providências necessárias, ó Pai, e acalmando os nossos corações, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor preparado para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, e peço que o Senhor nunca nos deixe faltar nada em nossa casa, em nossa mesa, ó Deus, e para nossa família. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui, Senhor, sedentes de Ti, Senhor, sedentes para
revestidos pelo teu amor, Senhor. Sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos por ti, Senhor. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos a cada dia, Senhor, ser enchidos, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Precisamos a cada dia, Senhor, estar, ó Pai, diante de ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória, Senhor. Te damos, ó Pai, tudo que há de melhor em nós para te louvar, Senhor. Pois teu é todo o poder, ó Pai, sobre nós, Senhor. Poder, Senhor, para sempre, amém. A tua igreja te dá toda a honra, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos toda a honra, Senhor. Damos honra.
coração. Queremos contemplar a Tua glória neste caminho, muitas vezes de deserto que andamos, ó Deus. Mas nós sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai, esta noite. E o Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor pode transformar corações, ó Deus. O Senhor pode nos alcançar, ó Pai. Não há caminho no deserto que possa impedir, ó Pai, o fluir do Teu Espírito sobre nós, ó Pai. E por isso nós estamos aqui, Senhor, prontos, ó Pai, a estar colocando a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. Colocando as nossas frustrações diante do Teu altar, Senhor. Colocando as nossas lutas e desafios diante do Teu altar, Senhor. Pois sabemos que esse deserto não é para a morte, Senhor. Esse deserto, Senhor, é para nos dar a vitória, ó Deus. Nós cremos que esse deserto, ó Pai, nos faz crescer, ó Pai, e nos faz nos aproximar de Ti, Senhor. Por isso nós cremos que esta noite o Senhor mudará histórias, ó Pai. O Senhor transformará corações e vidas, ó Pai. Muda, Senhor. Muda essa história, ó Pai, da Tua igreja, Senhor. Muda a história, ó Pai, do nosso Brasil, da nossa nação, Senhor. E nós um dia clamaremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é o Deus de milagre em nossas vidas, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus de milagre, ó Deus. Adora o Senhor, adora o Senhor com seus lábios. Teu povo está te adorando, Senhor. Estás aqui, mudando destinos. É o nosso destino, Senhor. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, Senhor. Operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui tocando os corações, Senhor. Corações, te adorarei, te adorarei. Está curando multidões, Senhor. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Está restaurando os corações, Senhor. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Está transformando histórias, Senhor. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Declare que esse Deus é o Deus de milagre. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Você crê
milagres na minha vida. Amém? Você precisa também? Eu gostaria que você cantasse esse cântico com esse sentimento de adoração, com esse sentimento de promessas do Senhor sobre a sua vida. Eu queria que nós tivéssemos mais um momento de oração, enquanto o Ministério de Adoração canta esse cântico. Se você tem vivido lutas em relação à sua saúde, eu quero convidar você a vir aqui, ficar do lado esquerdo. Se você tem passado por problemas de relacionamentos, problemas emocionais, você fica do meu lado direito. E se você tem passado por problemas financeiros, você fica aqui no centro. Nós queremos orar por você. Saúde, relacionamentos, emocional, e aqui no meio necessidades financeiras. Saúde do meu lado esquerdo, relacionamentos, aqui no meio dificuldades, lutas financeiras. Pode ser que os nossos olhos ainda não estão enxergando,
Pode ser que ainda não conseguimos, ó Pai, tomar posse, Senhor, da vitória. Mas eu quero agradecê-lo, Pai. Agradecê-lo pelo mover, pelas promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos viver no centro da vontade do Senhor, ó Pai. Mas uma coisa nós sabemos e queremos é descansar nas promessas do Senhor. Que o Senhor seja louvado em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem assentarem-se. Crianças, venham à frente. Crianças, pré-adolescente. Chega aí, cara. Fala, é nós. Aproveitando que as crianças estão aqui, o próximo domingo vai ser uma data muito especial. Nós já tivemos café das mães, café dos pais, e agora no próximo domingo nós vamos ter o café das crianças. Amém? Então, traga os seus filhos, netos, para poder participar desse café especial, que acontecerá às 9 horas, ok? 9h30, a escola bíblica, a gente acaba atrasando um pouco o início, mas 9 horas em ponto, não atrase muito, para que a gente possa ter esse momento com os nossos filhos. E também vai ter atividades especiais, lembrancinhas, e à noite a festa continua. O nosso culto vai ser voltado também para as crianças. Está vendo lá? Vai ter um pregador convidado, o Chuniquito. O Chuniquito vai estar com a gente. O Chuniquito é um velho amigo meu, e ele vai estar aí. Mas eu quero que vocês orem, porque ele fica nervoso quando ele vem assim, né? Ele fica meio desorientado e ele é bagunceiro. Eu não sei quem puxou, mas ele é muito bagunceiro. É corintiano, e acho que vocês sabem que corintiano é bagunceiro, né? Então, o Chuniquito vai estar com a gente. Isso vai depender se o Mauri depositar a verba de ajuda de custo dele, né? Senão não vem. Os pastores convidados recebem, entendeu, né? Muito bom. Vamos orar pelas nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando as nossas crianças nesse momento especial de estudo bíblico também, de culto infantil. E a nossa, Pai, o nosso coração, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Seja assim para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Muito bom, irmãos e irmãs, nós temos trabalhado o tema Desculpe o Transtorno, estamos em reforma. E o texto de hoje é 1 Coríntios 12, de 1 a 11, os 11 primeiros versos do capítulo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de cura, a outro operações de milagres, a outro profecia e a outro discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Semana passada nós trouxemos a introdução do tema.
nós falamos aquilo que não é reforma protestante. Reforma protestante não é divisão. Reforma protestante não é ressaltar a nossa identidade, contrariando a identidade de outra denominação, de outra expressão de fé cristã. Nós falamos que nós não precisamos continuar defendendo de forma equivocada essas reflexões ou essas construções que temos tido até aqui. A reforma vai completar 505 anos e nós temos repetido muitas vezes as mesmas atitudes equivocadas. E na oportunidade da semana passada nós trouxemos a ideia de que a reforma protestante, junto com o texto lido lá da reforma do templo de Judá, através do rei Josias, que reforma é o desafio de vivermos um engajamento coletivo, que a reforma é quando nós nos apoiamos mutuamente para resgatarmos a origem, os planos de Deus. E também a importância, e até falamos de um dos solas da reforma, somente as escrituras, que a reforma é o resgate das escrituras sagradas como autoridade absoluta das nossas vidas. E hoje eu quero, olhando para esse texto, também trazer essa continuidade de reflexão, talvez reafirmando algo que falamos na semana passada e trazendo novos elementos. Mas o que nós queremos durante esse mês é provocar uma reflexão, mesmo olhando para um recorte histórico, mas que não seja só uma questão de conhecimento, mas seja olharmos e percebermos o que esta história, aliada com as escrituras sagradas, o que ela tem para a nossa edificação, nosso desafio como igreja presente, diante dos nossos desafios como primeira igreja presbiteriana independente de Indaiatuba. Então, diante disso, eu olho para esse texto e observo a importância também de reafirmar a nossa identidade como cristãos e protestantes. E uma das características para afirmarmos essa identidade, ou uma das formas de identificarmos essa identidade de Cristo em nós, é justamente diante desta graça de Deus concedida através de dons. O dom, essa habilidade espiritual, é a marca espiritual de que somos selados pelo Espírito Santo. Eu já usei essa expressão de que nós recebemos uma marca como um gado, né? Eu até na oportunidade acho que falei do Amauri, que ele tem aí umas cabeças de gado e ele faz lá uma marca que é MA de Márcia Amauri e ele queima a pele de todas as cabeças de gado e aonde corre esse gado, aonde passa, mesmo que passe por uma cerca de um vizinho, as pessoas olham e dizem, é do Amauri da Márcia. Nós recebemos esta marca espiritual. Nós recebemos esta marca através do derramado do Espírito Santo. E ele é testificado através dessa habilidade espiritual que chamamos de dons. E isto é a marca de que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Mesmo que predadores tentem nos atacar, mesmo que hora ou outra estejamos perdidos em pastos de que não é aquele que deveríamos, mas a marca está lá e pela graça do Senhor somos resgatados, porque somos filhos e filhas de Cristo Jesus, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Somos alvo da tua graça, do teu poder. O autor aqui desse texto é o apóstolo Paulo, e ele traz essa contribuição diante justamente de uma discussão, de um problema que a igreja de Corinto estava vivendo. Eles estavam perdendo a sua identidade. Nesse momento eram cristãos ainda novos, era uma igreja nascente, e eles estavam fervorosos, mas diante das instabilidades, diante das influências,
eles estavam perdidos e houve a necessidade de Paulo trazer esta palavra justamente para fortalecer a identidade deles e também corrigir esta ação e atitude equivocada que eles estavam vivendo. O texto diz que havia um sectarismo, uma divisão nessa comunidade. Eles estavam divididos diante de dois pensamentos. Um primeiro pensamento era aqueles que valorizava a prática da comunhão, aqueles que tinham o Espírito de Deus. Conforme o texto diz, aqueles que diziam Senhor Jesus, os que falavam pelo Espírito Santo. Esse era uma das faces ou dos pensamentos presente na comunidade, que era e é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que confessam Cristo como Senhor da sua vida. Mas ao meio dessa comunidade também havia aqueles que diziam anátema Jesus, maldito Jesus, sendo esses que praticavam divisões dentro da igreja. E as divisões era e continua sendo uma prática do paganismo. E tudo era motivo para as divisões. E outro motivo para a divisão, ou aquele que eles estavam discutindo, era justamente em relação aos dons espirituais. E é diante dessa disputa, é diante dessa discussão de quem é maior, quem é menor, qual é o maior e melhor ministério, qual é o maior e melhor dom, quem deve ou não deve ser privilegiado em receber um determinado chamado, ministério ou dom. Irmãos e irmãs, era uma igreja que confessava Jesus Cristo, mas limitava a liberalidade do Espírito Santo. Eles entravam em contenda justamente por conta desta manifestação que deveria ser livre do Espírito Santo no meio da igreja. E diante dessa situação, o apóstolo escreve estas orientações importantes que devem serem observadas por nós também. Nós não somos muito diferentes dessa igreja. E talvez nós sejamos hoje mais experientes do que eles eram no período que o texto foi escrito. Somos uma igreja de 25 anos, mas uma igreja que, infelizmente, hora ou outra, observamos traços deste paganismo, traços daqueles que dizem anátema Jesus. Hora ou outra nos deparamos com situações em querer disputar qual é o melhor ministério de louvor, da palavra, do diaconato, da recepção, qual é o melhor, qual é o mais eficiente, qual deve ser o que deve ter a maior honra, o maior prestígio entre os irmãos. Muitas vezes nós também não só questionamos aquilo que o Senhor tem como chamado para nós, mas questionamos aquilo que o Senhor tem como chamado para o outro. Nós ficamos com um pensamento, mas como eles podem ficar na recepção da igreja, como pode aquele irmão, aquela irmã estar no altar adorando ao Senhor? São sentimentos como esse que concorria dentro da igreja de Corinto e infelizmente tem estado presente entre nós. Irmãos e irmãs, conforme o texto que nós lemos, ou comentário, um momento de instrução no começo do culto, uma das bandeiras da contribuição da reforma protestante foi a afirmação do sacerdócio universal de todos os crentes. Isso desmistifica a ideia que estava tão centrada no clero como autoridade, como aquele que tinha a resposta para tudo e concentrava nele todas as habilidades e dons. Agora, diante dessa reflexão da reforma protestante,
nós reconhecemos que todos nós recebemos e somos revestidos com essa unção, recebemos esse dom como autoridade do Senhor para sermos bênção àqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes nós falamos sobre tradição, mas tem algumas que nós não queremos manter, porque tem umas que exigem de nós transpiração. Hoje de manhã nós falamos sobre empreendedorismo, nesse sentido mesmo, do nosso envolvimento, engajamento no chamado do Senhor. E muitas vezes nós queremos ficar apáticos, acomodados, mas o Senhor derramou uma unção especial para que sejamos também participantes dessa obra, pela graça dEle. E eu queria trazer algumas contribuições nessa noite. A primeira é que a reforma reforça a essência de Deus. Volte os seus olhos, não sei se é possível, Bia está em cima, voltar a colocar os versos 4 e 6. 1 Coríntios 12, 4 e 6. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha que interessante. No verso 4, nós temos a referência ao Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. No verso 5, a referência do Pai. O Senhor é o mesmo, apontando para Deus Pai. E no verso 6, de uma forma indireta, nós temos referência a Jesus Cristo. O mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, apontando para o Emmanuel, o Deus conosco. Irmãos, e essa construção ela é muito preciosa. Aliás, Paulo é considerado um dos maiores teólogos. Ele tem umas sacadas, e quando ele nos apresenta isso, ele está justamente querendo enfatizar a essência de Deus. Ele está querendo dizer que a questão dos dons, ela se dá a partir justamente dessa manifestação de Deus como Deus trino. Ele traz essa ideia, fala assim, da mesma forma que o dom é concedido para que haja relacionamento, para que haja um compartilhamento, uma edificação mútua, que haja uma unidade como igreja do Senhor, e aí ele vai trabalhar também a ideia da igreja como corpo de Cristo. Ele aponta isso como sendo uma particularidade justamente da essência de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas da Trindade que têm as suas particularidades, mas o relacionamento entre eles que manifesta a glória de um único Deus. Amém? E essa é uma das preciosidades que nós precisamos de reconhecer também diante dessa construção de uma igreja reformada sempre se reformando. Não é no sentido de sempre trazer novidades, sempre um novo desafio, mas sim também fazer resgates de fundamentos importantes para a nossa fé. Irmãos, da mesma forma que o Deus Trino, ele se completa como manifestação de glória em nós, nós também devemos reconhecer esse desafio de que recebemos habilidades e dons para que em comunhão, em unidade, em relacionamento possamos também testemunhar deste Deus. Somos uma igreja, uma única unidade, e é interessante quando pensamos sobre isso, porque isso leva-nos a nos ver como ver outros cristãos que não fazem parte talvez da nossa denominação. Nós temos 2 dificuldades. Nós temos a dificuldade de nos relacionar com o de fora. Eu tive com o pastor Felipe no sexta de manhã. O pastor Felipe é o pastor da Bola de Neve, e eu falei para ele o seguinte: para a nossa igreja foi uma quebra de paradigmas ter membros da nossa igreja dentro da Bola de Neve. Estou equivocado? Era. Nós tínhamos dificuldade de olhar para aquela igreja e reconhecer que Deus dava dons e habilidades especiais para que ela pudesse ser uma igreja que abençoe, edifique e salve vidas em Indaiatuba. Nós temos orado cada domingo por uma igreja. Léo, hoje nós oramos
pelo pastor Laci, pela tua igreja, pela igreja presbiteriana do Parque. Quantas vezes temos dificuldade, quando olhamos para a igreja do outro, nós estamos mais preocupados em ver ponto de divergência, de diferença, para poder criticar, para tentar validar os nossos valores como igreja. Mas sabe por que nós temos essa tendência em relação aos de fora? Porque nem entre nós conseguimos nos aceitar e viver a unidade. É verdade ou é mentira? Nós ficamos reparando um do outro, a roupa que veste, a forma com que fala, como que é a oração, se é mais avivado, se é mais tradicional, se canta isso ou canta aquilo, se toma café com leite, se toma chá. Nós ficamos nos pegando em cima disso. Nós temos dificuldade de nos enxergar, de nos reconhecer como corpo de Cristo, de aceitar as habilidades que Deus tem concedido a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Irmãos, infelizmente nós temos visto e identificado essas práticas, conforme o texto diz aqui, daqueles que dizem anátema a Jesus, ou seja, oriunda do paganismo. São práticas que não testificam a Trindade, não são coerentes com a nossa identidade e com a essência de Deus. Se nós queremos fazer esse resgate e essa reforma, nós precisamos nos reconhecer como corpo de Cristo, resgatar essa unidade. Nós falamos isso na semana passada. Outra contribuição que a reforma reforça, que os dons visam um fim proveitoso. Se você olhar dos versos 7 a 10, a introdução começa assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Depois vem uma lista, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro e assim por diante. Eu quero fazer 2 destaques aqui em relação a esse tópico. Primeiro, quanto a essa orientação, o fato que os dons são dados intencionalmente. Irmãos e irmãs, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Muitas vezes nós queremos um dom que não é compatível com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Hoje de manhã eu dei um exemplo que quando eu olhava Hernandes Dias Lopes, Ed René, independente das posições teológicas, Ricardo Agreste, da Presbiteriana do Brasil, eu falava assim: nossa, eu quero ser um pastor conferentista como esses caras, que falam a multidão. Mas não era isso e não é isso, hoje eu reconheço isso com mais tranquilidade, que o Senhor reserva para mim. O Senhor deu para mim um chamado e habilidades específicas, de acordo com a intenção que o Senhor tem, o propósito que o Senhor tem para mim como ministério. Eu até usei o exemplo dizendo que o Hernandes, o Ed René, o Ricardo Agreste, ele não alcança as pessoas que eu alcanço, como eu também não alcanço as pessoas que ele alcança. E isso nós precisamos ter entendimento. Quando somos salvos em Cristo Jesus, o Senhor também nos traz essa marca espiritual, esse dom, justamente para que possamos ter cumprir essa intenção, esse chamado específico do Senhor. Com todo respeito, irmãos e irmãs, pode doer isso, mas nós não somos chamados para servir ao Senhor e ficarmos de braços cruzados. Deus te concedeu uma habilidade espiritual para se levantar e testificar da glória de Deus. Talvez nós tenhamos dificuldades de nos enxergar ou em reconhecer este dom. E talvez nós precisamos fazer alguns exercícios, nós precisamos ser mais sensíveis, precisamos buscar isso em oração. Mas o Senhor tem nos concedido habilidades específicas para isso. O texto aqui ele não está apontando para uma lista de habilidades específicas. É tanto que se você olhar para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lá em Romanos 12, 6 a 8, nós vamos ver uma lista diferente. E isso me chama a atenção, porque para cada momento há uma necessidade específica.
a igreja em Várzea era uma igreja completamente diferente da igreja de Indaiatuba. Havia necessidades de alguns dons e algumas habilidades específicas para aquela comunidade. E quando nós nos deparamos com essa comunidade, nós reconhecemos também que há chamado a necessidades específicas para essa comunidade. Se Deus permitindo, plantarmos outras igrejas, nós vamos reconhecer que em cada campo, cada chamado que Deus tem para nós, Ele também tem um propósito, uma intencionalidade para nós. E o texto também traz a ideia de que esse chamado, ele é para o cuidado mútuo também, e não para a rivalidade. E aí que nós temos muitas vezes dificuldades de reconhecer a autoridade que o Senhor tem concedido para o nosso irmão, nossa irmã. Como pode aquela irmãzinha, como pode aquele irmão? É assim mesmo, nós nos surpreendemos, porque o Senhor é que tem essa liberdade de escolher de acordo com o propósito que Ele tem. Tive uma experiência ainda na igreja de Jundiaí, eu era presbítero da igreja na época, nós tínhamos também pequenos grupos lá. Nós tínhamos uma irmã muito simples, analfabeta, pouquíssima cultura, e um dia nós estávamos em uma situação no pequeno grupo de tanta angústia. Estava eu como presbítero, tinha um outro presbítero no grupo, e de repente aquela mulher, ela se levantou, Deus usou aquela mulher, e ela derramou uma unção, um bálsamo nas nossas vidas, que até hoje eu trago isso na minha mente e coração. E é bem provável que diante daquele quadro as pessoas esperavam de mim ou do outro presbítero alguma resposta, mas é assim. E diante disso eu queria até convidar você, eu sei que isso às vezes é constrangedor, mas olha para o seu lado, olha para as pessoas que estão à sua volta, pode fazer isso agora. Às vezes você está achando que a resposta vai vir aqui do pastor, mas talvez a resposta esteja aí do seu lado. E é interessante, eu estou vendo um sorriso no rosto aqui da Cida e do Luiz, e às vezes é como família mesmo. Nós temos dificuldades, ou não é, de reconhecer que Deus reveste de autoridade o nosso cônjuge. Como é ruim, né? Se ouvir do pastor você tolera, mas ouvir do marido ou da esposa é doido, né? Mas o Senhor concede habilidades e dons para usar a nossa esposa, o nosso cônjuge como instrumento de bênção para a nossa vida, de edificação. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos de reconhecer que há diferenças entre nós. Eu vejo isso claramente com a Rosana. Deus chamou ela para alcançar pessoas, ela tem habilidades distintas às minhas. Eu tenho mais facilidade com idoso. Coraçãozinho para as irmãs aí. Né, dona Lídia? Eu gosto, né? Eu abraço, eu beijo, eu gosto em hospital, eu gosto de idoso. A Rosana tem mais facilidade com criança. Se eu ficar muito com criança, eu brinco de roxinho. Sabe como brinca de roxinho, né? Tampa o nariz até ficar roxinho. Estou brincando, mãe. É brincadeira, só para descontrair. Não vai deixar nunca mais o filho perto do pastor. Nós temos isso. Nós precisamos reconhecer no nosso relacionamento familiar que nós não somos só marido e mulher. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E Deus também derrama unção sobre o nosso cônjuge. Isso serve para os noivos. Logo sai um casório, o Luiz está pedindo para marcar logo. Ele está fazendo desentendido. Mas entender que não é só a futura esposa, mas aquela que Deus te concedeu dons para ser bênção na sua vida. Irmãos e irmãs, nós deixamos de sermos abençoados ou deixamos de ser instrumentos de bênção por não reconhecer ou não discernir o corpo de Cristo, não discernir esta habilidade, ou essa unção, esse derramamento do Espírito Santo que o Senhor tem concedido como igreja. Eu quero avivamento. Você quer avivamento? Dá um glória a Deus aí. Amém? Mas você sabe como o avivamento vai acontecer?
a hora que você se dispor a servir ao Senhor. Eu me recordo, eu estava sentado do lado daquela coluna, o Luiz estava com cara de brava sendo a primeira cadeira aqui, lembro até onde o Luiz estava sentado. Nós estávamos fazendo uma reunião ano passado, dia 1º de agosto, não vou esquecer essa data. Nós estávamos com uma reunião com a liderança, a Dena estava, vários dos irmãos estavam, e eu comentei que não era através do meu ministério que ia acontecer uma mudança na igreja. Eu quase que deixei de ser escolhido naquele dia, mas é através do nosso engajamento. Irmãos, aqueles que eu alcanço, vocês não alcançam, e aqueles que vocês alcançam, eu não alcanço. Nós temos a oportunidade de ser usado nessa parceria, mas vou tomar uma liberdade, Wagner, se você me permite. O Wagner está aqui porque ele desenvolveu um laço de relacionamento. De alguma forma ele viu algo no Luiz que o chamou a atenção, ao ponto de querer correr junto. E depois, através do Luiz, ele teve esse contato com a igreja. E a família dele disse que quanto foi importante a recepção, o quanto que os irmãos da recepção foram aconchegantes. E depois eles conheceram o pastor e acharam que o pastor é muito legal, é bonito, é gente fina. Não, não é isso. Exagerei. Mas deu para entender. Ele mora no mesmo condomínio que eu nunca tinha observado. Nós moramos no mesmo condomínio, mas Deus usou o Luiz, usou a comissão de recepção, usou o ministério de adoração, usou a nossa comunhão, usou o pastor para ministrar a palavra, para nós podermos celebrar esta bênção que Deus tem nos concedido, que é Ele e toda a família. Muito obrigado, viu? Deu para entender? Nós precisamos de reconhecer que somos corpos de Cristo Jesus. E por fim, a reforma reforça que os dons são distribuídos graciosamente. O texto no verso 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Sou eu que escolho? É o Senhor que nos concede. É graça do Senhor. E é importante nós entendermos, porque nós olhamos para a expressão da graça somente em relação à nossa salvação. Nós não somos merecedores e pela iniciativa do Senhor em nossa direção somos salvos. Isso é verdade, mas também com esse mesmo sentimento, com esse mesmo propósito, o Senhor nos concede habilidades. Não são os olhos verdes, não são as forças nos braços, não são os estereótipos, não é o nosso testemunho. O Senhor, de acordo com os pensamentos e a régua dele, Ele nos escolhe. Seja sincero, se nós fôssemos escolher os discípulos do Senhor Jesus, nós não escolhíamos aquele que Ele escolheu. Era tudo picareta. Era tudo pescador, eles estavam tudo às margens da sociedade. Uns não sabiam nem ler e escrever. Nós também escolheríamos outros, e não esse que o Senhor escolheu. Mas é graça. O Senhor escolhe, o Senhor nos surpreende. O Senhor me escolheu para o dom que Ele me tem concedido para ser pastor. E olha que meia boca que é, mas é graça. E mesmo com as limitações, as dificuldades, que incrível, Deus usa. Deus usa. Irmãos e irmãs, nós precisamos de ter essa compreensão, porque quando nós não temos, nós negamos o sacrifício de Cristo. Deus tem um chamado para você, tem um chamado para cada um de nós, e nós precisamos despertar, reconhecer esses dons e tomarmos posse, ao mesmo tempo de reconhecer que é pela graça que o Senhor escolhe e concede os dons para o nosso irmão, nossa irmã. Você pode questionar, mas esse irmão presbítero da igreja, como pode? Pode, porque o Senhor escolhe.
Como pode esse irmão, diácono, diaconisa da igreja, como pode? Pode, é o Senhor quem escolhe. Como pode esse irmão, essa irmã participar da liderança da igreja? Pode, porque é o Senhor quem escolhe. É graça, não é por mérito, porque se fosse assim, nenhum de nós poderíamos estar ousadamente na presença do Senhor com esta disposição. Irmãos, nós carregamos em nós o que há de mais precioso, conforme o próprio apóstolo Paulo diz, somos templo do Espírito Santo. Eu quero convidar o Ministério de Adoração a vir à frente. Eu quero convidar você a refletir sobre este desafio. Nós precisamos reconhecer a necessidade de sermos uma igreja reformada e continuarmos reformando. Nós precisamos deste envolvimento e desse despertamento. Semana passada nós falamos que a reforma protestante, ela não foi só através de Martinho Lutero. Houveram os pré-reformadores, houveram aqueles que participaram junto com ele, dando condições para que ele pudesse dar esse passo de ousadia. Mas também houveram outros, como João Calvino, que sistematizou todo o pensamento da reforma protestante. O que quer dizer isso, irmãos? Que nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos de resgatar todos os solas da reforma, justamente para chegarmos a esse testemunho e esse reconhecimento que somos sacerdócio de todos os santos. Somente as Escrituras é a nossa regra de fé, somente Cristo é aquele que nos guia e através de quem nós somos salvos. É somente através da graça que temos a salvação e somos chamados ao serviço. Somente pela fé é possível responder a este chamado e reconhecer a promessa de Cristo para as nossas vidas. Mas tudo isso é somente para a glória de Deus. Somente a glória a Deus. Vamos ficar em pé. Quero convidar você a refletir sobre isso. Sabe que há um perigo nisso. Há um perigo nisso. Há um perigo você cantar esse cântico e fazer essa oração. Sabe por quê? Porque o Senhor responde. Quando você clama para que o Senhor use a sua vida, para que o Senhor derrame sobre você essa unção, quando você diz: eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, Ele vai usar. Por isso eu quero convidar você a cantar esse cântico assim, ó, com as mãos
voltadas aos céus, para você receber tudo aquilo que é necessário. Essa caminhada não é fácil, mas a promessa de Deus a Josué para você também: sejam fortes e corajosos, porque eu sou contigo, porque eu os escolhi, porque você tem um chamado para levar aqueles que estão perdidos às promessas da salvação. Por isso, não tenha medo, e que não seja só um ato litúrgico, mas que seja um compromisso, uma aliança que você está fazendo com o Senhor neste momento. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Faça isso, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Encha, Senhor. Enche-me até que me sobrasse só a ti. Agora fecha a mão, você tomou a posse. Usa-me, Oh, Senhor, usa do Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como flecha. Fecha que acendo ao meu. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e momento. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. Apesar de nós, o Senhor tem nos escolhido, Pai. E eu quero pedir-te, Senhor, que o Senhor derrame essa unção. Senhor, talvez precisamos nessa noite um mover do Senhor na nossa mente, colocando em ordem os nossos pensamentos, convertendo, Senhor, a nossa visão, restaurando o nosso chamado, Pai. Derrame uma unção de cura espiritual nessa noite, ó Pai, renovando dons, ó Pai, chamados aqui nessa noite, ó Pai, e que o Senhor possa nos usar com ousadia, Senhor, a começar dentro da nossa casa, que a nossa vida e nosso testemunho seja, Senhor, para converter os nossos familiares, nossos filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. O seu privilégio de testemunhar os frutos do Senhor através do nosso ministério. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoa que está do teu lado, atrás, à frente, escolhe umas 3, 4 pessoas e diga assim: que o Senhor me use para ser bênção na sua vida, mas que Deus use a sua vida para ser bênção na minha. Que Deus use a sua vida, Cida, para ser bênção na minha, e eu quero ser bênção na sua. Quero ser bênção na sua vida, como também você seja bênção na minha. Eu quero ser bênção na vida de vocês.
como espero que vocês sejam bênção na minha vida. Senhor, usa-me. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e que a ação, a unção do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, sobre a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus o abençoe e nos abençoe, em nome de Jesus.